Graça e paz, graça e paz. Hoje nós vamos meditar num texto que está aqui em 2 Reis 6, um acontecimento que aconteceu com Eliseu e que nos fala muito, né? A palavra do Senhor, ela é muito profunda, a palavra do Senhor é um verdadeiro alimento, ela é viva, ela é eficaz e ela traz, né, a direção certa para a hora certa. E fala assim em 2 Reis 6: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um dos filhos do profeta, né? Serve-te de ires com os teus servos. E disse, né? Eliseu falou: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Desde a época de Samuel, né, ele começou uma escola de profetas, nos dias de Samuel. Só que Samuel vai falecer e Elias ficou na direção da escola de profetas. Nós podemos acompanhar essa escola de profetas aqui no Velho Testamento. E depois que Elias também foi elevado aos céus, ficou Eliseu. E Eliseu estava aqui, né, no Jordão, perto do Jordão ali, em Jericó, e ele foi ali visitar aquela escola de profetas. E um dos profetas virou para ele e falou assim: Olha, esse lugar está estreito, esse lugar está pequeno. Vamos cortar vigas e vamos aumentar esse lugar? E Eliseu falou assim: Olha, eu concordo. Vão até o Jordão. E ele falou: Vamos até o Jordão, vamos pegar vigas para que possa, né, aumentar essa casa. E Eliseu falou: Vão. E um deles falou para Eliseu: Serve de te ires conosco, ou seja, o senhor vai conosco? E Eliseu falou: Eu irei. Então, o que nós podemos entender? Nós somos profetas. Profeta é aquele que traz de Deus. O profeta no Velho Testamento era aquele que recebia de Deus e trazia para o povo. O sacerdote era diferente. O sacerdote, ele recebia do povo e levava para Deus. Ele era um mediador no Velho Testamento entre o homem e Deus. O sacerdote era aquele que oferecia sacrifício pelo homem. O homem ia lá, pecou, ia lá no tabernáculo, levava o animal. Aquele animal, então, ele era apresentado ali na porta da tenda. Ele era sacrificado. E quem oferecia o sacrifício, quem oferecia o sangue ali daquele sacrifício, era o sacerdote. Então, o sacerdote, ele era mediador entre o pecador e Deus. Nós também hoje somos sacerdotes, né? A palavra de Deus fala em 2 Pedro 2,9, que nós somos o quê? Sacerdote real, raça eleita, povo, né? Nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor. Então, nós somos hoje a raça eleita, o sacerdócio real, o povo, né, de propriedade peculiar do Senhor. Mas também nós somos profetas. Por quê? O profeta, no Velho Testamento, ele era tão importante porque ele recebia de Deus e trazia para o povo. Mas hoje o véu se rasgou. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Hoje não. Hoje o Espírito Santo já desceu no dia de Pentecostes sobre toda a carne. Então todos nós somos profetas do Senhor quando nós trazemos a palavra do Senhor, a direção do Senhor para uma pessoa. E aqui, Eliseu, então, os profetas aqui estavam dizendo: olha, esse lugar é pequeno. Talvez, né, às vezes a gente quer fazer mais, a gente quer alargar. O Senhor quer que as nossas tendas, elas sejam alargadas. Mas muitas vezes nós ficamos: Senhor, alarga minha tenda. Senhor, abençoa minha vida. Senhor, expande esse ministério. Senhor, faça isso. Mas aqui nós vemos aqui que os próprios profetas, os próprios filhos do profeta, eles perceberam isso. E eles começaram a chegar em Eliseu e falou: Eliseu, vamos fazer algo, vamos aumentar essa casa. E vamos o que? Eles mesmos falaram: então vamos sim, o que é para fazer? Porque muitas vezes é muito fácil a gente falar: olha, tem que fazer. Mas o que tem que fazer? Muitas vezes nós pensamos assim: essa igreja precisa ter um louvor melhor, essa igreja precisa de ter um trabalho de jovem melhor, precisa disso. Mas o que eu e você estamos fazendo para melhorar isso?
Aqui os profetas, os filhos dos profetas, eles tiveram uma ideia. Eles falaram, nós vamos até o Jordão e nós vamos pegar viga. Ou seja, viga é coluna, para que a igreja, para que a casa deles ali fosse aumentada. Talvez nós precisamos, né? Não adianta nós pensarmos assim, olha, eu vou aumentar essa casa aqui, vou fazer 10 cômodos, mas tem coluna? Muitas vezes hoje o que falta nas nossas vidas, o que falta quando nós estamos falando aqui de casa, não é somente a casa, né, a igreja, mas nós somos a igreja. Nós somos o templo hoje do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos a casa. Mas só que para aumentar, para alargar, tem que ter colunas. Em que nós estamos sustentados? O que tem nos sustentado? Quais são as colunas da nossa vida? Nós precisamos de sustentação. Nós precisamos de oração, nós precisamos de jejum, nós precisamos de leitura da palavra, nós precisamos de estudo. Tudo isso são colunas que nos mantêm de pé. E nós precisamos dessas colunas. Mas quando nós queremos aumentar, quando nós queremos expandir, quando nós queremos que coisas aconteçam para que o nome do Senhor seja glorificado, aqui a intenção deles era maravilhosa, aumentar a casa dos profetas. A casa do profeta hoje somos nós. O que precisa em nós ser transformado? Eles queriam melhorar aquela casa. Ele falou, está pequeno, está desconfortável, eu quero aumentar, eu quero alargar. Então o Senhor fala para nós alargarmos, né, a tenda mesmo. Nós precisamos disso. Mas e aí? Eles vão lá pro Jordão, cortar ali, né, madeiro, para fazer as colunas. E quando chega lá, o que acontece? Um acidente. Acontece um acidente. O machado soltou do cabo. E o ferro caiu dentro do rio. E o machado é uma ferramenta. Uma ferramenta para o quê? Para edificar casas. Era a ferramenta que eles tinham que usar ali agora para que as colunas, para pegar madeira, para fazer colunas. Mas e aí o que aconteceu? Aconteceu um acidente. E às vezes quando nós estamos nesse intuito, né, de aumentarmos a nossa vida com Deus, aumentarmos a nossa intimidade com Deus, aumentarmos o nosso relacionamento, alargarmos mesmo, né, a tenda, as nossas tendas, sempre vai acontecer algum imprevisto. E muitas pessoas, elas param, né, na hora que acontece algo que fala, não, isso não é de Deus. Né? Se for de Deus, tem que dar tudo certo, não pode sair nada do lugar. Mas muitas vezes é de Deus e as coisas não vão acontecer da nossa maneira. E aí, naquele momento, o ferro caiu para dentro do rio. E o que é um machado sem o ferro? O cabo ficou na mão do profeta, mas o ferro foi para lá. O cabo sem o ferro não servia para nada. E o ferro também sem o cabo, e ainda no meio, dentro do rio, não servia para nada. E muitas vezes é essa a intenção do inimigo. Às vezes nós estamos lutando para aumentarmos o nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós estamos lutando para ter uma vida de consagração, lutando contra a nossa carne mesmo, contra o nosso querer, contra a nossa vontade. E aí vem algo que acontece. E nós ficamos assim como esse ferro, né, lá no chão, lá no fundo do rio. Sem nenhuma utilidade, porque no fundo do rio ele não tinha nenhuma utilidade. E a gente se vê muitas vezes assim, lá no fundo do rio, sem utilidade. E às vezes é algo que aconteceu. O que acontece aqui? Ele teve culpa? Não, ele não teve culpa. Alguém teve culpa do que aconteceu aqui? Não. Mas muitas vezes nós colocamos culpa nos outros e a gente diz, olha, eu parei porque eu não era importante lá naquela igreja, ninguém fazia questão de mim. Eu parei porque eu estou cansado. Eu parei por causa daquilo. Mas eu quero te dizer, não é momento de parar. Não é momento de parar. É momento de avançar. É momento de voltar para o Senhor. É momento de aumentarmos agora a nossa resistência, porque nós estamos aqui vivendo os últimos dias nessa terra. A nossa bênção está tão próxima. O Senhor Jesus está tão próximo de voltar para buscar a sua igreja. E nós vamos continuar, né,
nós precisamos continuar a nossa caminhada, nós não podemos parar no meio do caminho. E aí o profeta, o que ele faz? O filho do profeta, ele vai para quem? Ele vai em Eliseu. Ele foi na pessoa que poderia resolver aquela situação. Às vezes nós contamos o nosso problema para o amigo, para o vizinho, para o marido, para o filho, para não sei, para todo mundo. Mas nós não vamos naquele que pode resolver a situação. E quem pode resolver a situação é o Senhor. E ele é o último, né, que nós vamos nele. Ele é o último. Aqui o filho do profeta, ele foi primeiramente em Eliseu. Ele disse, né? Primeiro que nós temos duas situações aqui. Quando o filho do profeta fala assim, serve-te de ires conosco, Eliseu responde, eu irei. E eu quero te dizer, Deus, ele é conosco. Ele fala que ele é conosco todos os dias. Seja lá o que nós formos fazer, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco, né, nós podemos socorrer. Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação. E esse filho do profeta entendeu isso, e foi lá e pegou então, e falou com Eliseu, né? Ai, meu Senhor, o machado era emprestado, e agora ele caiu, e agora aconteceu isso. O que Eliseu fala para o homem? O 6 fala assim, disse o homem de Deus, onde caiu? Onde foi que caiu? O Senhor também nos fala lá em Apocalipse 2, 5, né? Com a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta, pratica as primeiras obras. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que nós paramos, né, de buscar o Senhor? Aonde foi que nós paramos de enxergar que a tenda está estreita, que ela precisa ser alargada, que o meu relacionamento com Deus, ele precisa ter mais intimidade? Aonde foi que nós paramos de buscar o Senhor, que nós paramos o nosso ministério, que nós deixamos de ser, né, essas pessoas que querem ser colunas mesmo? Onde foi? E aí ele fala para ele, né? E aquele homem então mostrou aonde caiu. E mostrando ele o lugar, o que Eliseu fez? Cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. Esse pau aqui simboliza o quê? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Eu não sei o que pode ter te feito parar. Deixar de ser uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Porque é isso que aconteceu com o machado. Ele deixou de ser uma ferramenta útil. O ferro caiu, ficou só o cabo e não tinha utilidade. O cabo sem o ferro não tinha utilidade. E o ferro sem o cabo também não. Tinha que haver uma unidade ali. Assim somos nós. É como se nós fôssemos o ferro, o Espírito Santo é o madeiro, que tem que haver um encaixe perfeito para que nós nos tornemos uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Uma ferramenta poderosa para a edificação de quê? De casas. Edificação de lares. E aí, quando Eliseu lança ali o madeiro aqui é a cruz do Senhor, é a cruz de Cristo. Cristo, ele sabe por que nós paramos. Cristo, ele entende a nossa situação. Cristo, ele sabe, né, das nossas mazelas, ele conhece tudo. E ele sabe também o que aconteceu, por que você parou, por que você desanimou. E aí, quando o madeiro é colocado ali, o ferro flutua. Como assim madeira agora atrai ferro? Não tem condição, né? Humanamente falando, não. Mas não era um madeiro comum. Não era um pau comum. Era a cruz de Cristo. Simbolizava aqui a cruz de Cristo. É uma tipologia, né, da cruz de Cristo. A cruz de Cristo que nos atrai até Ele. Se você, né, parou, desanimou, hoje é dia de lançar a cruz. E a cruz vai te atrair. Jesus, ele vai te atrair para Ele de novo. Ele está de braços abertos, né, para nos renovar, para nos restaurar. Talvez você não está afastado do caminho, mas está desanimado. Porque nós estamos vivendo os dias maus que Paulo fala. Dias, né, que seriam difíceis, dias trabalhosos, como Paulo fala. Dias de opressão mesmo. Dia que muitas vezes a nossa carne ela está gritando. Mas nós precisamos o que? Silenciar a nossa carne. Nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo. E é isso que às vezes nós não conseguimos silenciar isso. Vencer mesmo o desânimo. Vencer essa opressão. Vencer a nossa carne para nós orarmos, para nós jejuarmos. Então precisa o quê? Ser lançado o madeiro. E quando o ferro então flutua,
novamente há o encaixe do ferro com a madeira. E aí ele se torna o quê? A ferramenta poderosa para cortar, para fazer as colunas da casa. As colunas da casa é oração, é jejum, é consagração, é santificação, é intimidade com Deus. Se uma delas estiver, né, caída, é necessário que ela seja erguida. E aí, quando há o encaixe do ferro com o Espírito Santo, eu não sei se nós somos o ferro, se nós somos o cabo, eu só sei de uma coisa, que nós precisamos nos encaixar com o Espírito Santo. E quando há esse encaixe, nós voltamos a ser aquela ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Nós podemos nos tornar essa ferramenta poderosa na mão do Senhor. E para finalizar, Eliseu falou para o jovem, né? Levanta-o. Ou seja, o papel de Jesus, o papel do profeta ali foi lançar o madeiro. Mas quem foi lá e pegou o ferro, né? O madeiro atraiu o ferro. Quando o ferro estava já ali, né? Nas águas, acima das águas ali, por cima, né? Ele falou, pega. É você que vai pegar. Ou seja, tem coisa que o Espírito Santo faz e tem coisa que é nós que precisamos fazer. E ele precisou levantar aquele ferro. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. O Espírito Santo, ele nos fala, né? Que tem coisa que nós precisamos fazer, tem atitude que nós precisamos. O Espírito Santo, ele não vai jejuar por nós. Ele não vai dobrar o joelho por nós. Isso é nós que vamos fazer. Quando nós abrimos a nossa boca para orar, ele vai interceder por nós. Ele vai levar até Deus as nossas orações, as nossas petições, o nosso clamor. Mas quem vai abrir a boca é você. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que nós possamos ser essa ferramenta poderosa nas mãos dele. Poderosa. Então, eu sei que hoje nós precisamos de um renovo, né? Todos nós, a começar de mim, sabe? Nós precisamos desse renovo, nós precisamos de uma restauração, nós precisamos estar firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para isso Paulo fala da armadura de Deus, que é a palavra, que é o próprio Jesus, que é nos cobrir, nos revestir de Jesus e da palavra, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então que nós possamos voltar, não parar. Acidente vai acontecer, aconteceu aqui. Mas o que acontece? Se eu estou fraco, se eu estou desanimado, eu vou buscar o Senhor. E a cruz do Senhor, ela vai ser lançada. E vai haver restauração. Vai haver renovo. Vai haver o quê? Fortalecimento. E que o Senhor, ele possa trazer esse fortalecimento na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra, ela possa ir de encontro, né, à sua necessidade nesse dia. Né? Esse é o intuito. Esse é o intuito. Que ela possa nos alertar que nós precisamos, que nós não podemos ficar no fundo de um rio, que há um madeiro que pode nos atrair. Nos atrair para nos fazer novamente ferramentas úteis nas mãos do Senhor. Úteis para a expansão do reino de Deus. Porque é isso que eles iam fazer. Expandir a morada. A morada do Espírito somos nós. Que possa haver expansão na nossa vida. Que você possa, né, superabundar em todas as áreas da sua vida. Que a graça de Deus possa superabundar em todas as áreas. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.